Começou. Então, boa tarde. Eu vou passar os recados aqui, os lembretes, no início, se for passar no fim, a gente esquece. Né? Tem aqui a campanha dos lácteos de latinha, que está em pleno vapor. Isso, 180 tubos litro PET. De lácteo dá uma caderneta agora. Uma empresa aí se encarregou e a gente está presente. Tem os livros que veio aí com descontos, não sei o que, 500 e coisas que também já estão na mão. Tem o brechó dia 8 de fevereiro. E quem quiser saber de todas as informações com detalhes, é só acessar www.harmonialuz.com.br. Eu vou ler um bilhetinho que o Chico escreveu que nos diz assim: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com o esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos procurar sentir essa energia que os meus amigos estão a nos presentear nesse momento. Primeiramente agradecendo por aqui estarmos. Agradecendo a Jesus, agradecendo ao anjo Ismael, agradecendo esse grupo de mentores amigos, incansáveis, trabalhadores do Harmonia e Luz, e agradecendo a presença de cada um que vieram até o Harmonia participar desta convivência harmoniosa, que nos agraciaram com um olhar, com um abraço e com um carinho. Feito esses agradecimentos, vamos também fazer as nossas rogativas. Primeiramente, que o nosso irmão Miguel seja feliz na sua fala, na transmissão desse recado que ele irá nos trazer, e nós possamos levar daqui tudo aquilo que possível for, para o nosso dia a dia, para nossos familiares, para o nosso lar, para os lugares que iremos até o nosso próximo encontro. Vamos então dar o trabalho da tarde de hoje por aberto, desejando para todos nós harmonia e luz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Denisa. Boa tarde a todos, a todas. Pessoal que nos ouve também em vários horários, ao vivo, ou também nas reproduções aqui da transmissão do Harmonia e Luz, que beneficia muita gente, não por mérito nosso, mas por responsabilidade que nós temos, né, com a luz que reflete, né, nem sempre na mesma pureza em nós, mas um pouco que seja, ilumina, né, como se recebêssemos o sol e oferecêssemos uma vela. É o que nós podemos fazer, e é a nossa obrigação fazer, divulgar o Espiritismo como uma das maiores caridades que se faz a quem entendeu e aceitou esta realidade, este fato, e a volta da cultura da reencarnação. Então eu fico muito feliz quando tenho essa oportunidade em falar. Agradeço a Luciene que me oportunizou, porque eu ia falar semana que vem. E eu poderia pedir para falar depois, mas eu prefiro antecipar. Né? E vou lembrar também aqui o Denizar, que fez a abertura, perguntou, está muito obsidiado hoje, né? Eu disse, só meio. Né? Porque realmente, né, seria desumilde da minha parte, entre aspas, desumilde, né, achar que não sofro influências negativas, não só dos irmãos que estão sofrendo, amigos ou inimigos de vidas passadas, pessoas encarnadas, a gente culpa os outros sempre, mas pelos meus próprios, né, desafios pessoais como personalidade reencarnada no mundo de provas e expiações. Então, evidentemente que a gente vive contradições. E eu tenho aprendido isso ao longo da vida. Eu encontrei um amigo hoje na calçada e paramos para conversar e começamos a filosofar em determinado momento sobre isso.
E sentimos que ali havia, né, uma boa conversa, coisa que não se faz mais, se troca o telefone, vai para o escritório e fala pelo WhatsApp. Né? Então, talvez nem sei quando eu vou encontrar aquela pessoa numa nova, né, oportunidade. Talvez não mais ele encarnado, talvez no outro plano. A gente, pela pressa, muitas vezes, perde a oportunidade de aprofundamento de conceitos que nos levem a maiores proporções de liberdade espiritual e de menos influência negativa. Porque quando se fala em obsessão, é influência negativa. É uma ideia fixa. É uma ideia que nos atrasa no conceito, né, de liberdade espiritual. Quando se fala em influência positiva, né, em inspiração, em oração, aí não seria obsessão, é liberdade. Que Deus nos deu ao nos criar, com responsabilidade, e que nos dá sempre que nós temos a oportunidade e a obrigação de exercitarmos o livre-arbítrio nas nossas escolhas. E essas escolhas, no mundo de provas e expiações, reencarnados num período de transição planetária, ou seja, em final de provações para muitos e recomeço para outros, porque não é, apesar de ser a separação dos lobos, das ovelhas, do joio, do trigo, o fim para ninguém. Nenhuma ovelha se perderá. Haverá, sim, né, um juízo relativamente final de uma etapa, de uma época, para o renascimento, né, de um mundo regenerado que não é sobre os sobressaltos que nós estamos acostumados, dos dramas que nós temos das nossas vidas, muitas vezes, né, bombásticas, guerreiras, neuróticas. Só assim saímos da zona de conforto. É um processo organizado há bilhões de anos desde que o planeta foi criado, e também não é privilégio ou castigo apenas do planeta Terra. Existem muitas moradas na casa de Deus, disse Jesus Cristo. Eu gosto de falar de uma maneira, às vezes, citando algumas frases de Jesus Cristo e também trazendo para o contexto presente, no comparativo da nossa necessidade de nos espelharmos com aquilo que nós sabemos da doutrina espírita por palavras, por leituras, e o que conseguimos colocar em prática na nossa transformação, na nossa reforma íntima. Aparentemente são repetições, até mesmo para muitos cansativas, mas para quem já entendeu o caminho da verdade que vai nos libertar de um vale de lágrima e sofrimentos, que nós não sairemos até pagarmos o último centavo de nossas dívidas morais, né? Senão ficaremos presos ao ciclo reencarnatório de choro e ranger de dentes, entende a misericórdia infinita de Deus, que nos dá infinitamente, repetindo, a oportunidade de voltarmos, mesmo que as nossas quedas sejam muitas. Existe muito esforço em nos dar a visão de um Deus bom, de uma misericórdia. Muitas coisas invisíveis que não são necessárias divulgar-se para que a gente tenha fé, acontecem no plano astral. Nós aqui, né, seríamos felizes, ou talvez nem tanto, se tivéssemos a mediunidade de vidência. Veríamos, sim, irmãos de luz, pessoas como nós, no plano espiritual, com mais evolução, trabalhando, recebendo já no atendimento espiritual que nós todos recebemos quando entramos num hospital no plano terra, como é uma casa espírita ou qualquer casa religiosa de bom coração, recebendo irmãos com amor, com carinho, como, né, a casa de passagem do bom pastor, do bom samaritano, mas veríamos também o estado de estropio, de miséria que os irmãozinhos aqui chegam, né? E nós estamos nesse meio termo, né? Não estamos nem na luz nem na sombra, porque estamos encarnados, vivendo as tentações da carne, vivendo as tentações de pensamentos, de emoções, até o último instante da nossa encarnação, desperdiçando muito tempo, aproveitando o tempo de maneira errada, desviando o foco no conflito entre os dois senhores, né, o Deus do dinheiro e o Deus verdadeiro, que é o nosso Pai Criador, achando, né, que às vezes o mamon, a matéria, tem mais importância, né, do que a verdade, que é o amor eterno. Vamos aprendendo, vivendo dia após dia, com a graça e com a gratidão que nós aprendemos a ter, sabendo quem somos, ao nos espelharmos conosco mesmo, na nossa consciência, e o tanto que temos por avançar.
Então, falando na primeira pessoa, né, brincou aqui a nossa irmã se eu ia fazer o sermão, né? E não é um sermão, jamais, porque aqui nós estamos como testemunhos de que o nosso mapa é o Espiritismo. O sermão, na vida reencarnatória, talvez esse irmão que vos fala possa ter feito hipocritamente em vários momentos, né, de ter exercitado a palavra e essa ferramenta, que a palavra pode ser para o bem ou para o mal, como qualquer arma, né, como qualquer enxada, como qualquer faca, como a internet, como um automóvel, como um punho fechado, não é? Tudo pode ser luz ou pode ser escuridão. Então, quando se fala, né, sobre isso, temos que ter a certeza da nossa imperfeição. O Sermão da Montanha foi feito por Jesus e é o único universal, que ali se encontra a essência do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque ele nos afeta o mal. Ele tenta nos cooptar, nos levar ao atraso, como acontece, né, nos desgovernos do nosso planeta ainda retalhado por materialistas. Leon Denis explicou isso muito bem nas suas obras, né, principalmente na obra Socialismo e Espiritismo, o problema do ser, do destino e da dor e outros tantos, dizendo que é o maior dos desafios da nossa humanidade é superar o materialismo e nos equilibrarmos diante da prosperidade necessária que temos que ter para não sermos pesos da sociedade e depois, ali adiante, né, um desapego necessário. Há no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a missão do ser humano, né, do homem, da mulher inteligente na Terra, que é justamente trabalhar pela lei do progresso, para que todos tenham vida e abundância, como a prosperidade da multiplicação dos pães e dos peixes. Então não é a miséria que se prega quando se fala numa doutrina que vá além do materialismo, mas que entenda que nós estamos aqui de passagem para exercitarmos, como diz Emmanuel, no final da nossa existência, o balanço do que nós fizemos de bom ou de ruim. Todos entregaremos, né, ao pó o tanto de matéria que nós recebemos ao nascermos para nos manifestarmos neste planeta e, por escolha que fizemos e por inscrição que fizemos, como numa escola, no mundo espiritual, aqui estamos encarnados, reencarnados. Ou seja, com um histórico escolar aparentemente esquecido, mas os nossos diretores não esquecerão. Né? Eu vou fazer uma transferência escolar do filho e de uma filha hoje, justamente eu tenho que buscar o histórico escolar do primeiro ano para levar para outra escola, porque lá estão os diretores, porque eles precisam saber o que está acontecendo com o objetivo de orientá-la melhor. Não é? Então, assim é a pedagogia divina. Assim é a nossa existência. E quando conseguimos nos concentrar nisso e vemos os nossos atos em contradição a isso, percebemos que é preciso carregar a contradição. Sim, errar, recomeçar e continuar confiante na misericórdia divina. Porque aquele que, né, que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus, e disse Haroldo Dutra Dias nas suas palestras, mais que uma vez, que não são os espíritos de luz que fazem a exposição. Né? Nós perderemos, né, a oportunidade de nos colocarmos em contradição, em resgate, se não nos expuséssemos a falar sobre Jesus. Um amigo mesmo, esse que eu encontrei de manhã, disse justamente isso: as pessoas têm medo. Ele disse, olha, eu falo de Jesus, mas eu não sou um fanático, não sou pastor. As pessoas dizem, né? Mas falar de Jesus não precisa ser pastor. Para falar sobre Jesus, nós temos vergonha. A pessoa, né, vai achar que eu sou um fanático se eu falar sobre Jesus. Olha, Jesus vai te ajudar, tenha calma, vai passar. Nós temos vergonha, e essa vergonha que Jesus se referiu, né, que também não poderia nos ajudar se nós temos vergonha pública. Não precisa dizer eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, porque as pessoas podem confundir, não é, preconceituosamente, com outros termos, né, pejorativos. Mas sim, Jesus é o Senhor da verdade, passaram-se os impérios e ele está, né, cada vez mais vivo nos corações e no plano espiritual, descendo até nós, como disse que suas palavras não passariam. Seu reino não sendo do nosso planeta, do nosso mundo, mas sendo nós atraídos para o seu reino, vamos nos cristificando vida após vida, e essa é a esperança da doutrina espírita. Aí, né, nesta introdução, por que escolhemos o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra psicografada
por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, em 1938, que fala sobre a formação de um Brasil, onde Jesus, conversando, né, com o Frei Luís, um mentor da França, conversou com o Ismael, um mentor do Brasil, para trazer, né, a pedido de Jesus, a árvore do Espiritismo para o Brasil. Na Europa, né, nós temos até aqui algumas pessoas que convivem lá e sabem como é que é, o materialismo está maior do que nunca. Nos Estados Unidos, principalmente, não é, a sensação de que o poder material pode ser acima, né, de uma supremacia de raça, de cor, não é, e de origem, expulsando pessoas agora mesmo esta semana de uma maneira totalmente superior, entre aspas, com gestos inclusive, né, de neonazismo. Que nós vimos o que aconteceu no Holocausto, nós vimos o que aconteceu com a segregação de pessoas, como se houvesse a possibilidade de sermos superiores ou inferiores aos nossos irmãos e que uma fronteira política, governamental, fosse propriedade de uma nação. Sendo que Jesus disse claramente a Pôncio Pilatos, não é? Meu reino não é deste mundo, teu poder, né, vem do imperador, meu vem de Deus. Digo, né, e repito que não passarão, né, gerações e não vai sobrar pedra sobre o Império Romano, mas as minhas palavras não passarão. Então, há um mundo organizado. Eu vim agora, né, de uma reunião com a presença do governador Eduardo Leite, que estava lá explicando, prestando contas sobre a jurisdição do Rio Grande do Sul. Falando sobre as brigas que o próprio Rio Grande do Sul, numa guerra fiscal, tem com os outros estados. E a federação quer ser suprema sobre os estados. Então nós temos bilhões de dívidas, o outro deve bilhões de dívidas, não é? Dentro do país. Nos Estados Unidos, como dissemos, não é, as pessoas sendo deportadas como animais, criminosos, enfim, passando, né, por dificuldades extremas, como se Deus não comandasse, né, como se o poder egípcio, romano, persa, dos grandes ditadores, né, de Alexandre o Grande e do passado, constantemente se renovassem, se reconstruíssem na esperança de que pudessem vencer o mundo da maneira material. Mas qual homem, né, capaz de levantar sobre um inseto, né, a vida? Qual homem, né, que pode, ou a ciência, né, que pode dar condições de sermos conscientes de que existimos, de que pensamos e de que somos imortais, que há um espírito? A ciência materialista ainda acredita na clonagem. Já hoje mesmo a notícia, não é, no noticiário, que já existe em alguns lugares teste de íris, que é aquela colorido ao redor que nós temos do olho, para saber se você é humano ou se você não é. Então estamos começando numa era tecnológica aparentemente assustadora. Pessoas que conheço dizem que estou assustado com o mundo porque o mundo é materialista, as guerras tomam conta. E onde está Deus, que não aparece para muitos, não é? Porque não conseguem ver como Santo Tomé não conseguiu ver sem tocar. Deus está em tudo. Está em todos. Nenhuma ovelha se perderá. Distante está o momento ainda para nós, que temos uma condição pequena do ponto de vista de entendimento da extensão do tempo, o momento em que o planeta Terra será governado por sábios sem fronteiras. Né, por uma organização que seja capaz de atender os interesses do planeta. Zamenhof era um romeno que já no século XIX criou o Esperanto, que será profetizado, né, por outros irmãos, a língua que vai nos levar ao entendimento global no futuro. Ou seja, não serão os chineses, não serão os americanos, que aparentemente se julgam os donos do mundo hoje, não, né, apesar de outros países soberanos também, não serão os brasileiros que esperam que o Brasil, sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, tenha uma soberania igual a essa arrogância que nós estamos vendo. Mas este livro de 1938, de Humberto de Campos, profetiza exatamente a visão acolhedora do nosso país. Nós encontramos os imigrantes aqui na nossa cidade sendo, né, recebidos em casas de passagem. O governo
seja ele qual for, de direita, de esquerda, por uma intuição que não entendemos qual é, criando possibilidades de eles terem documentos, de eles encontrarem famílias, oportunidades de angolanos, haitianos, pessoas, né, de conseguirem fugir da guerra dos seus países e comercializarem as suas coisas. O Brasil é acolhedor. Né? Eu encontrei um dia aqui na Sinaleira um venezuelano tocando trompete, maravilhosamente, tocando brasileirinho. Não podia ser um mendigo qualquer, um bandido, não é? Que Deus também o perdoe, mas era um cidadão foragido do exército venezuelano, trabalhou no Ministério Público na Venezuela, tocou na orquestra sinfônica, era formado em direito e tocava no sinal para arrumar dinheiro para sua família, porque lá ele estava ameaçado de morte por um ditador, né, que se acha dono do mundo. E assim outros surgirão, enquanto Deus permitir. Né? Porque sim, nós não podemos achar que somos, né, nós que devemos julgar os desígnios de Deus. O Brasil tem na sua estrutura o espectro de um coração, porque é um órgão do planeta. Né? Eu não sou apenas o meu coração, eu não sou apenas o meu cérebro, é um sistema. Ou seja, assim como aqui o governador veio prestar conta do sistema ao qual ele representa, que foi escolhido, outros estão em condições, não é, pela jurisdição que representam e pelo poder a eles atribuído, pela lei de causa e efeito, também colherem os frutos daquilo que plantarem na organização perfeita oriunda de Deus. Jesus é um governador espiritual, não só da terra. Se ele disse, meu reino não é deste mundo, é porque ele era rei, e ainda é. E tinha súditos, e tinha exército de anjos e de pessoas. E se sabemos, pelo ditado popular, que violência gera violência, não podemos achar, como achou-se na época, que Jesus era um salvador político ou um general guerreiro muito comum da época, entre o exército romano e os hebreus, não é? Entre Tibério e Herodes e entre as brigas políticas, né, daqueles que queriam o poder no Sinédrio, lá que fez um julgamento totalmente falido sobre a presença de Jesus para crucificá-lo, virá isso uma guerra. Meu reino não é deste mundo, mas Judas não criou nisso, né? Vendeu um esconderijo de Jesus por 30 moedas que queimaram nas suas mãos pelo materialismo, mas no íntimo da sua consciência havia uma esperança que Jesus reagisse. Na verdade, ele quis precipitar a passividade, porque ele achava que Jesus era um tolo. Ele achava que Jesus ficava lá falando, cadê o exército de anjos? Né? Jesus, que ficou 3 anos andando, não é, até o centro do poder político e religioso daquela época, onde as almas mais materializadas ali se encontravam, o poder religioso hipócrita, que denominava-se, não é, o único caminho para se chegar a Deus e ofuscava, os fariseus, que eram também hipócritas porque julgavam-se, né, acima dos outros quando estavam como túmulos cheios de podridões e hipocrisias por dentro, e aqueles que não tinham fé, e que foram os mais fáceis, inclusive, né, de serem convertidos, como Maria Madalena e outros tantos, que nos representam com as imperfeições humanas que nós temos até hoje, e por isso estamos aqui reencarnados, não diferentes deles, mas tentando justamente nos firmarmos como a força de São Paulo neste caminho, no seu momento de conversão, né? Que foi acontecendo entre a luz e a sombra, não num momento único, né, de transcendência, porque daria saltos, e seria insuportável para um espírito dar saltos de santificação imediata, seria algo impossível de se transformar num comportamento constante. Então nós vamos entre erro e acerto, trabalhando com a certeza da imortalidade da alma. O Brasil entendeu isso, onde nós estamos hoje com 6 ou 7 milhões de espíritas já com o entendimento da cultura da reencarnação, com o conflito carregando dentro de si, de se transformar por uma reforma íntima, mas que já move, não é, pequenas réstias de luz para que essas chamas, né, acendam no terreno fértil e se transformem numa corrente de esperança, de transformação. Nós não vamos mais nos envolver em guerras, como foi a Guerra do Paraguai, terrível, que nós estamos ainda, né, sobre o karma desta imposição, uma tentativa de imperialismo do Brasil. Nós não vamos também
como esta reclamação do governador de guerra fiscal, Eduardo Leite, falando, não vamos, né, digo eu, nos envolver nova revolução farroupilha, que pelo sangue, né, e pela espada só trouxe dor e sofrimento e nenhuma libertação, mas pelo amor nós conseguiremos, né, superar o mal que afeta a nossa sociedade, quando entendermos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e para que essa luz se acenda, e essa é uma luz, não é somente uma artificial, mas é uma luz oriunda de dentro do Espírito, capaz de me guiar diante do erro, diante do desequilíbrio e me fazer retornar, né, quando eu deslizo na beira da estrada e caio no abismo, né? Acontece muito isso nas estradas, mais antigamente ainda quando se andava a cavalo, né? E a estrada íngreme levava o viajante a cair, e muitas vezes se perdeu, cair no rio, não conseguiu voltar no barranco lamacento. É uma metáfora, mas a vida é assim. A vida, uma metáfora, ou seja, uma comparação com uma realidade, né, que pode ser vivida no íntimo de nós, sem percebermos. Desculpe. Cairmos por dentro com uma certa conivência de tempo, cairmos por dentro deixando-nos levar pela desesperança. Humberto de Campos, então, nos trouxe, através da magnífica e exemplar figura de Chico Xavier, esse novo ponto de vista, obrigado, de que não esperemos o império do Brasil, né, apesar de já termos vivido, né, essa esperança. Fomos um dos últimos, aliás, países a fazer a abolição da escravatura por imposição comercial. Não é? Estou lendo um livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos, e fala sobre, por exemplo, Martin Luther King, né, que tentou se suicidar, se jogou do primeiro andar do prédio e conseguiu, né, depois de muito tempo, fazer um movimento, né, de libertação que demora para se consolidar, mas que trouxe um pouco mais de igualdade entre todos nós, apesar de vermos ainda este comportamento totalmente, né, arianista, nazista, de pessoas que estão no poder atualmente e que vão, né, se não aprendermos com a história, pagar o preço da realidade de causa e efeito. Deus está no comando. Não há quem possa ir contra os desígnios de Deus. E tudo isso para entendermos, então, como diz a própria mensagem do Apocalipse de João Evangelista, que é o momento de transformação evangélica para um mundo melhor, onde eu vou me responsabilizar mais, né? Eu carrego o conflito que eu tenho em mim, como todos nós, por coragem que temos que ter. Se eu durmo tranquilo, se eu não tenho nenhum conflito com os meus atos negativos, eu não amadureci ainda, eu sou um cego. Jesus disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Alguns, não é? Próprio Judas se suicidou imediatamente, percebeu o que tinha feito e foi socorrido. Nós vamos carregar o conflito das nossas contradições. Há um livro, inclusive, interessantíssimo do Papa João Paulo II, que foi, né, um dos papas que trabalhou pela unificação, Carol Wojtyla, quando ainda era cardeal, nos anos 70, o sinal da contradição. Nós somos contraditórios porque senão seríamos Jesus. Seríamos bons, e bom é só Deus. Então, carregar essa contradição significa que sim, eu vou errar, não vou passar a mão sobre meus próprios erros, mas eu não posso me sufocar por eles. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu sou condescendente com o erro do próximo, que eu tenho piedade, eu preciso, para recomeçar e não pecar mais na mesma condição, fazer o exercício da contradição, essa comparação dentro de mim, e entender que essa é a esperança, né, de uma liberdade que vai imperar sobre o mal. Então a pátria do evangelho é porque nós somos ecumênicos. Esse mesmo amigo disse, olha, eu vou em qualquer lugar onde haja o bem. É claro que existem diferenças doutrinárias, níveis de evolução diferente, para cada um há a necessidade de uma mensagem, às vezes que vai tocar aquele coração, como nós quando estamos aqui recebendo atendimento individual no plano espiritual, cada um que traz a sua irradiação, os seus conflitos íntimos. Ali está o anjo da guarda de cada um, trabalhando na família, trabalhando no trabalho, nas nossas próprias consciências, lembrando intuitivamente através de sonhos. Nós espíritas já podemos falar sobre isso com clareza. É um sistema. Então, esse sistema é universal. Há um ministério da reencarnação. E esse ministério da reencarnação nos advertiu através da inspiração
dada a João Evangelista no Apocalipse, como eu tinha dito, de que se nós vemos o mundo caótico, não adianta, por exemplo, eu sair da minha casa, fazer a fuga geográfica e achar que eu vou encontrar felicidade em outro país. Porque se eu nasci onde nasci, como diz o Chico Xavier, não foi por acaso. Não é? Nasci na família que eu precisava nascer, nasci com os irmãos que eu precisava nascer, com os colegas de trabalho. Então, quando estamos desconfortáveis com a situação exterior, achando que a fuga geográfica vai nos fazer felizes num país mais rico, num país, né, aparentemente de maior liberdade, percebemos que não. Né? Porque se somos criminosos simplesmente por estar ilegais em outro país, mesmo que pessoas estivessem trabalhando lá há 30 anos, como qualquer subserviço, entre aspas, que é importante, e são expulsos, arrancados de suas casas, como se fez, né, como se fez com os judeus que queimaram lojas, etc, etc. Não interessa a questão histórica, o mal não se paga com o mal. Não quer dizer que eu simplesmente ache que, apesar disso, eu deva me conformar com as condições do meu país. Não. Mas, ao invés de eu fugir, eu posso me responsabilizar por um centro comunitário na minha rua, por ser um melhor vizinho. Eu não posso iluminar o mundo se eu não me ilumino dentro de casa. Se a minha família não me aceita, não é? Como é que eu posso querer que Deus, onde está, estou com medo? A história já passou milhares de vezes, né? Só neste planeta, os egípcios têm mais de 5 mil anos de história, passaram por golpes militares, por guerras, invasão persa, invasão daqui e dali, os romanos a mesma coisa, né? Então não precisamos nos assustar, porque quem manda é Deus. Nós não estamos fora da realidade de sermos seus filhos. E, portanto, a oração, a vigília, o recomeço, como eu disse, né, a concentração em estarmos felizes aonde estamos, gratos por sermos conscientes, né, das belezas, um copo d'água recebido com gratidão aqui que a irmã me trouxe, e coisas que nós vamos transformando em experiência, em sabedoria, em amor, sem nos entregarmos à lamentação, ao negativismo, né, ou ao medo. Porque, na verdade, é falta de fé. Né? O planeta Terra é um dos planetas de milhares e milhares e milhares, né, e diz, né, o irmão maior que se um dia a própria Terra acabasse, Deus nos daria outro planeta. Ele nos ama, ele quer a morte do erro, não do pecador, a morte do pecado. Ou seja, se eu quiser me prender, para concluir, num circo, e num circo, porque é um circo realmente de ilusões, não é a reencarnação materialista. Inclusive nos mundos espirituais inferiores, as pessoas ainda se apegam ao poder e ao materialismo, infelizmente, aos prazeres imediatos, né? E nós, reencarnados, somos ainda empurrados por todas essas energias que não são ainda totalmente purificadas dentro de nós e que nos geram contradição. Mas, se eu quiser me libertar e viver a verdadeira vida com maior condição de felicidade, eu tenho que fazer essa escolha. Tenho que me colocar na contradição, de ter a coragem de saber que em vários momentos eu vou me contradizer, mesmo que intimamente, como diz o Evangelho, na minha relação com Deus, mas eu vou andar milimetricamente. Como disse, né, Bezerra de Menezes, no momento lá que o irmão disse, olha, eu tenho inveja, eu tenho vontade de roubar, eu tenho vontade de me entregar aos prazeres, eu tenho vontade de tudo, né? Então eu não posso mais fazer a exposição espírita, disse, né? O Bezerra de Menezes disse, olha, irmãozinho, eu tenho tudo isso aí. Como assim, né? Como é que você é Bezerra de Menezes, né? Quase um santo? Só que eu estou indo na direção contrária. Ou seja, ele poderia ter sido arrogante e dizer, não, eu não tenho. Eu tenho obsessão, né, Denizar? Tenho, mas eu estou tentando carregar o meu conflito na direção contrária. E só no final da existência que nós vamos fazer o balanço de quanto, né, nós conseguimos, pelo menos, não é, equilibrar as nossas energias. E vale para todos nós. Né, em casa, na intimidade, o coração do Evangelho, que é o Brasil, atraiu muita gente boa para cá. Nossa missão é acolher isso para que no futuro entendamos que essa política guerreira vai acabar e que nós, mais cedo ou mais tarde, teremos um governo de amor
e veremos, não é, que a terra prometida que as pessoas buscam, ela é para todos, não é só para uma raça, não é só para um grupo de pessoas, o universo é infinito. É claro que eu poderia ficar exercitando aqui a filosofia há mais tempo, mas eu acho que não é produtivo avançarmos mais do que o necessário de sugestão para que este livro seja lido e relido. É um livro simples, não é difícil. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que nos dá a esperança e a certeza de que, se eu estou plantado num bairro, se eu estou numa cidade, se eu estou num estado, nesse momento, principalmente, né, eu devo ali olhar onde é que está o meu dever cristão e fazê-lo. Porque acontece, né, que os donos do mundo ainda estão livres, mas as palavras deles passarão, as de Jesus não, e a gente vai ver isso acontecer, ou encarnados, ou logo ali na frente, né, no mundo de provas e expiações superado, entrando em regeneração, vivos que estaremos neste plano ou no outro, com certeza, imortais. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela oração do irmão Denizar, espero conseguir ter clareza, né, naquilo que a gente expõe como dever, obrigação e gratidão. Mais uma vez agradeço a oportunidade de aqui estar, na certeza de que isso gera um equilíbrio nas energias do amor que temos que administrar em todos os sentidos. Muito obrigado aos irmãos que se fazem aqui presente. Vamos fechar os olhos então numa oração pedindo que Deus ilumine esses irmãos iludidos, cegos, sofredores, e que nós próprios também não tenhamos, né, desafios maiores que os nossos ombros possam carregar, que persistamos apenas com o mínimo de esforço para superarmos vícios, contradições e encontrarmos na paz e na esperança harmonia e luz. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor Jesus, e que assim seja. Obrigado.